multidão dos que crerão, era só o coração. Também alguns do capítulo 20, e compartilharmos o que restou da reunião anterior, buscando a nossa sequência da reunião anterior, o que eu disse para os irmãos que gostaria de retomar hoje, com relação à igreja de Éfeso, aquelas 3 fases que a igreja de Éfeso viveu e que são muito definidamente delineadas na palavra de Deus. Aqui em Atos, lá nas epístolas de Paulo a Timóteo e depois no livro do Apocalipse, capítulo 2. Então vamos primeiro ler Atos capítulo 19, nós já estudamos esse texto, vamos apenas reler de 17 a 20. Atos 19. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Capítulo 20, a partir do verso 28. Paulo aqui está falando com os anciãos, os presbíteros da igreja de Éfeso, conforme disse o versículo 17 desse capítulo 20. Então no verso 28 diz assim: atendei por vós, ou cuidai de vós mesmos, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos nessa noite, mais uma vez, em completa, estrita dependência do Senhor, porque somos pó. Somos apenas carne. E como precisamos da unção do Teu Espírito nessa noite sobre nós, tanto para falarmos quanto para ouvirmos a Tua palavra. Toda a nossa suficiência vem de Ti. Por isso, depositamos diante dos Teus pés o nosso coração, para que o Senhor nos dê habilidade para falar e para ouvir a Tua palavra. Que seja o Senhor mesmo quem estejas ministrando sobre nós. Nós te pedimos, esperando totalmente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na reunião anterior nós destacamos alguns aspectos de Atos capítulo 20 com os irmãos, a partir do verso 17, quando Paulo tem esse encontro com os presbíteros da igreja de Éfeso. Os irmãos se lembram. Quais pontos que nós destacamos na reunião anterior? Primeiro, nós extraímos deste texto, principalmente, embora não apenas dele, mas principalmente dele, já que ele tem muito peso nesse foco, nós extraímos dele lições importantes sobre a vida de Paulo, para que nós possamos aprender com relação à vida desse homem de Deus, tão especialmente selecionado pelo Senhor, como vaso escolhido, como a palavra diz, para pronunciar, proclamar o nome do Senhor. E quanto nós aprendemos de Paulo, nesse simples texto de Atos capítulo 20, seu caráter, seu labor, sua perseverança, suas lágrimas, suas orações, tudo que já estudamos nesse capítulo 20, modelo de serviço ao Senhor para nós. Segundo ponto que nós destacamos na reunião anterior foi com relação aos presbíteros de Éfeso. Os irmãos se lembram.
Por que Paulo chamou os presbíteros? O que significa presbítero, ancião? Qual a função dos presbíteros? Compartilhamos sobre a palavra bispo, que ela não significa uma outra coisa qualquer, não é uma hierarquia dentro do corpo de Cristo, mas são as mesmas pessoas que funcionavam como anciãos, eram os bispos, porque a palavra aponta para um aspecto diferente da mesma função. Um bispo é um supervisor, e os supervisores são os próprios presbíteros, os próprios anciãos. Por isso Paulo chamou os presbíteros e falou: o Espírito Santo vos constituiu bispos, falou para eles, né? Episcopos, no original a palavra, supervisores. E logo em seguida também compartilhamos a próxima palavra, bispos para pastoreardes. Então mostramos que a função do presbítero, a função do bispo é pastorear. Então são três aspectos de uma mesma função. A mesma função por aspectos diferentes. Um presbítero é um ancião, um bispo é um supervisor e um pastor é aquele que pastoreia, que cuida, né? Então não há nenhuma hierarquia, está muito claro nesse texto bíblico e em muitos outros, como vimos, nenhuma hierarquia nessas denominações. O bispo é o presbítero é o pastor é o bispo e assim as palavras então são intercambiáveis. E compartilhamos um pouco do significado de cada uma delas. O que é ser um ancião, o que significa supervisionar, o que significa pastorear ou cuidar. E me lembro que nós extraímos especialmente da vida, do ministério do nosso próprio amado Senhor, essas palavras. Você se lembra, 1 Pedro? 1 Pedro, capítulo 2, Pedro diz assim: vós estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora vos convertestes ao pastor, com P maiúsculo, e bispo das vossas almas, não é? Então o próprio Senhor é pastor e bispo das nossas almas. Então o pastoreio, podemos chamar então de episcopado, não é? A função do bispo, e o presbiterato, eles externam funções do próprio coração do Senhor. O Senhor é isso que ele faz. E alguns de forma especial desenvolvem essa função, porque o Senhor de alguma maneira os chamou. E eles foram equipados para isso, né? Não apenas em termos de função, mas também em termos de caráter, como a palavra orienta lá em Timóteo e em Tito. Mas, falando de modo geral, e os irmãos sabem sobre isso, mas é bom relembrar, todos nós temos responsabilidade pastoral no corpo de Cristo. A nossa responsabilidade no corpo de Cristo não é exercida por uma pessoa, 3 pessoas, 5 pessoas, nem 10 pessoas. Nós podemos ter um sistema piramidal de qualquer uma dessas formas. Você pode ter liderança de um homem só, que é chamado aí em muitos lugares de então o pastor, mas você também pode ter liderança de 3 homens, de 4 homens, de 5 homens, que são chamados os pastores, e pouco mudou. Continua-se o sistema piramidal da mesma forma, não é? Então essa função de presbiterato, de pastoreio, ela não é exclusiva, ela é particular de alguns irmãos, mas particular não é a mesma coisa que exclusivo. Certo? Particular é particular, exclusivo é exclusivo, né? Então, é particular, mas não é exclusivo. É particular de alguns irmãos, mas é uma função de todo o corpo de Cristo, é claro. Nós não temos dever de nos apacentar uns aos outros? Claro que temos. O que a palavra diz em Hebreus? Exortai-vos mutuamente cada dia. Quem? Os pastores? Não, exortai-vos, cada um de vós. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, exortações, admoestações. Todo o corpo de Cristo faz isso. E de uma forma particularizada, aqueles que têm tido o encargo do Senhor para presbiterato na vida dos irmãos. Então, irmão, na verdade é tão maravilhoso compreendermos isso. E simples. Mas quanta mão humana existe em torno dessas funções, não é? Quanta mão humana. Designações e especialidades, não é? E colocar-se em cima de ombros de pessoas, singularidades que não deviam ser colocadas. Então nós temos aquela situação do ônibus, né? Você tem lá o motorista que faz todo o trabalho, toma cuidado para onde vai, guia no curso, passa a marcha, presta atenção, abre a porta que vão entrar, abre as portas que vão sair, não é isso? E os outros estão lá de braço cruzado no banco observando a paisagem. Isso não é figura da igreja. A igreja não é isso. Não é um ônibus que tem um motorista, ou quem sabe 3, 4 motoristas, né? Que se revezam. A igreja é um corpo. Não tem nenhum texto que diz a igreja é o seu ônibus. Diz a igreja é o seu corpo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Não é assim?
Então, como é bom nós vermos essa designação de funções no corpo de Cristo com tanta tranquilidade, como nós vemos nesse texto de Atos capítulo 20. Não é um sistema piramidal, é corpo de Cristo. Então, procurai com zelo os melhores dons, como a palavra orienta. Porque o corpo deve funcionar, cuidar, exortar, admoestar, né? Apacentar mesmo. Então, foi isso até aqui que vimos na reunião anterior. Qual o último passo que nós pretendíamos dar nesse texto, de Atos 20? De modo também esboçado, nós já falamos na reunião anterior. Eu vou voltar nisso hoje com mais calma, compartilhando a respeito dessas 3 fases, que essa igreja que é tratada nesses capítulos 19 e 20 de Éfeso, de Atos, Éfeso, a igreja de Éfeso, veja como ela é importante. Veja quanto texto tratando do mover do Espírito em Éfeso, não é? Volta para o capítulo 19, por favor. Olha, 18 mesmo. Olha lá no verso 24. 18 e 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso, um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Aí mostra o ministério de Apolo em Éfeso, um pouco do que ele fez em Éfeso. Depois ele vai para Corinto, né? Depois olha o que diz o capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, passando pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E depois todo o texto vai dizer o que aconteceu em Éfeso. Paulo encontra esses 12 discípulos de João Batista, que só conheciam o batismo de João, que nós já compartilhamos. Depois, a partir do verso 8, vá olhando aí na sua Bíblia, a partir do verso 8 do capítulo 19, todo esse grande texto, até o verso 20, mostrando o tempo em que Paulo usou. Primeiro compartilhou na sinagoga, depois, quando aqueles judeus estavam falando mal a respeito do caminho, Paulo aparta os discípulos e passa a ensinar diariamente na escola de Tirano. Durante quanto tempo? Versículo 10. 2 anos. Olha que centro importante da obra foi a igreja de Éfeso. Então nós temos atenção aqui não apenas para a igreja de Éfeso, nós temos atenção aqui para a obra em Éfeso. E como eu chamei a atenção dos irmãos, e vou repetir, por causa da distinção, por um lado, e da complementaridade, por outro, que o Senhor faz desse assunto, especialmente no livro de Atos, igreja e obra. Desde o capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Igreja de Antioquia. Mas dali aqueles irmãos foram apartados para a obra. Não era obra de Antioquia. Era igreja de Antioquia, mas não obra de Antioquia. Porque não existe obra de Antioquia. Existe só a igreja de Antioquia. Não é? E a obra do Senhor para a qual aqueles irmãos de Antioquia foram designados. Irmãos, percebe a diferença? Aqui em Éfeso, a mesma coisa. Havia a igreja em Éfeso. Estava em Éfeso. Mas havia um centro da obra em Éfeso, tal que 2 anos Paulo pregou todos os dias, como diz a palavra. E o que aconteceu? Dando ensejo a quê? Todos os habitantes da Ásia, não de Éfeso. Éfeso era uma das províncias da Ásia Menor, uma província romana, não é? Éfeso era uma delas. Quando Paulo entendeu do Senhor alugar aquela escola, como já falamos, escola de Tirano, como diz aí, provavelmente um centro de recreação, de palestras, de lazer, que havia lá entre muitos na cidade de Éfeso. Paulo alugou um deles, a escola de Tirano, e ali constituiu-se um centro da obra. Não era um centro da igreja local, era um centro da obra. E ali todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Veja o tamanho dessa obra. Claro que a igreja de Éfeso apoiava essa obra, é óbvio, não é? Com certeza alguns membros da igreja de Éfeso estavam envolvidos nessa obra. Paulo era de Antioquia, nem de Éfeso ele era. Você percebe? Ele era de lá, para lá que ele voltou. Quando você termina essa terceira viagem missionária, é para lá que Paulo volta. Antioquia, a cidade dele. Mas aqui, primeiro, ele passa 3 anos, na verdade. 2 anos na escola de Tirano, ensinando. Mas tem mais 1 ano aí que ele fica em Éfeso. Por isso, lá no capítulo 20, ele chama os presbíteros e diz assim: por 3 anos, não 2, 3, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. 2 anos ele ensinou na escola de Tirano, mas 3 anos ele esteve com os irmãos em Éfeso. Depois ele volta para a sua cidade. Então separe igreja e obra. Veja a distinção, mas ao mesmo tempo veja a complementaridade. Porque é o mesmo Senhor e o mesmo Espírito, que move a igreja, que através da igreja move para a obra, que envia apóstolos. Tão importante compreendermos isso, irmão. Talvez para a mente de muitos aqui isso seja claro.
creio que para a maioria, mas os irmãos não imaginam a confusão que se faz em torno desse assunto em muitos lugares desse nosso país. E não só desse nosso país, mas também fora dele. Muita confusão. O que é a igreja? O que é a obra? Quais assuntos são relativos à igreja? Quais assuntos são relativos à obra? O que é uma igreja local? O que é um centro da obra? Muita confusão se faz. E quando não se faz uma distinção adequada, não pode haver uma complementaridade adequada. Os irmãos entendem? É como no casamento. Se não se faz a distinção adequada do que é ser marido e do que é ser mulher, como pode haver complementaridade no casamento? Não é? Há uma distinção total de funções, não é? Para que haja beleza da complementaridade. Então sempre isso é necessário. Não é uma coisa à toa. É um grande assunto. Pela graça do Senhor, nós temos visto, e compartilhando com muitos irmãos aí, em muitos lugares, até mesmo em muitos estados do nosso país, que o Senhor tem levantado esse assunto aqui à tona. E eu creio que o motivo é muito claro da parte do Senhor. Sabe qual o motivo? O Senhor tem desejado, queridos irmãos, resgatar o que concerne a obra dele aqui no nosso país. A obra do Senhor. Quando vejo o que o Senhor tem feito em alguns lugares, em alguns países, mesmo aqui ao nosso derredor, eu vejo como o Senhor tem também com eles avançado. E creio que o chamamento tem sido o mesmo para nós. Avançarmos nesse assunto da obra. O Senhor caminha pelos princípios da obra. Efésios diz que Ele escolheu uns para apóstolos e outros para profetas e evangelistas e pastores e mestres. Porque a obra é o meio do Senhor fazer o quê? O que diz aquele texto? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Está vendo como a obra é importante? A obra é para a igreja. A obra é para a igreja, ela não tem um fim em si mesma. A obra não é nada em si mesma. A obra é para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, podemos dizer que a obra equipa a igreja e a igreja é o centro de preparação para a obra. Onde são preparados os obreiros? Em seminários? Pela Bíblia, não. De acordo com a palavra de Deus, os obreiros são preparados nas igrejas. Porque é aí que se aprende sobre a obra. Você aprende sobre a obra vivendo Cristo na vida da igreja. Vivendo com os irmãos, servindo os irmãos. Você lembra que Timóteo era um cristão de Listra, não é? Um jovem cristão de Listra. Quando Paulo faz a primeira viagem, passa por lá, prega o evangelho, é apedrejado lá, Timóteo já se converte. Paulo vai embora. Quando Paulo volta, você vai ver que Timóteo havia se apresentado ali como alguém que tinha um bom testemunho. Não só dos irmãos em Listra, mas também dos irmãos em Icônio. Não é isso? Bom testemunho. Então aquele irmão, de alguma maneira, pelo que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, concedeu a ele, o Espírito Santo foi designando a vida de Timóteo como alguém, segundo a vista de Paulo, o discernimento de Paulo, Timóteo seria alguém que deveria ser aproveitado para a obra. E foi isso que Paulo fez, não foi? Toma Timóteo com ele. Você vê como é simples, irmão. Como é simples. Quem que escolheu Timóteo? Foi Paulo? Claro que não. Foi o Espírito Santo. E a resposta de Timóteo, a vida coerente de Timóteo, o caráter de Timóteo foi visto por Paulo. E quando Paulo viu Timóteo, ele quis Timóteo para que participasse com ele. Não é assim? Mas não foi Paulo que selecionou. Porque não existe critério nenhum para seleção. O critério é o Espírito Santo. É o que ele está fazendo nas vidas, formando caráter, equipando com dons, inclusive isso, né? Então, tão importante é nós separarmos os assuntos que precisam ser separados, para que compreendamos, então, a complementaridade que eles têm. Como que eles operam um para o outro. Igreja para a obra, formando obreiros, e os obreiros para a igreja, edificando a igreja. Então, esse ainda é assunto da reunião passada. Apenas para quem sabe, esclarecer um pouquinho mais. Vamos, então, começar o assunto de hoje. Nós falamos para os irmãos que, de maneira muito clara, 3 fases são distintas da igreja, agora não é obra, igreja, da igreja de Éfeso na palavra de Deus. Qual foi a primeira fase da igreja de Éfeso? Está aqui na nossa frente, especialmente Atos capítulo 20. O que nós precisamos ver dessa fase e tirar algumas lições muito importantes para nós, igreja do Senhor, aqui, hoje. O que nós vemos então de exortativo nessas 3 fases que essa igreja passou para que apliquemos a nós? Primeiro, capítulo 20 e capítulo 19, os textos que lemos. Éfeso começou com grande vigor.
Irmão, se você estudar o capítulo 19, estudar o capítulo 20, estudar 1 e 2 Timóteo, para você ver a segunda fase, depois estudar Apocalipse 2, aquela carta à igreja de Éfeso, em capítulo 2, e combinar as 3 narrativas. Aqui em Atos 19 e 20 você vai ver a primeira fase. Depois em 1 e 2 Timóteo você vai ver a segunda fase da igreja de Éfeso. Por que está escrito em Timóteo? Por que as epístolas a Timóteo mostram uma segunda fase da igreja de Éfeso? Por quê? Os irmãos se lembram por quê? Porque Timóteo estava em Éfeso. Timóteo era o irmão de Éfeso. Então Paulo, quando escreve para Timóteo, ele está escrevendo para a igreja local de Éfeso. Ele diz: Timóteo, eu te oriento a fazer isso, observar isso, aí, entre os irmãos, aí, de Éfeso, é onde Timóteo morava. Então essas 2 epístolas mostram uma segunda fase da igreja de Éfeso. E nós vamos ver uns detalhes sobre essa segunda fase. Não é muito boa. A primeira é gloriosa. A segunda não é muito boa. E sabe qual é a terceira? Quase que uma degradação total. Quase que uma degeneração total. O Senhor chega a dizer: rogo-te que te arrependas. Do contrário, virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Isso ele escreveu para Éfeso. Então, irmãos, são 3 fases distintas. Sabe quanto tempo se passou? Desde que Paulo ficou aí em Éfeso 3 anos, como diz esses textos, realizou aquela obra tão preciosa do Senhor ali, edificando os santos. Depois, João escreve a carta para a igreja de Éfeso, lá da ilha de Patmos, no Apocalipse. Sabe quantos anos? 40. 40 anos. Bem próximo de 40 anos. Então, mais ou menos 2 gerações tinham se passado. E uma degradação quase total. Sabe quanto tempo entre a primeira fase e a segunda? Em torno de 10 anos. 10 anos só. 10 anos se passaram. E os irmãos já haviam entrado num segundo estágio muito crítico, muito perigoso. E isso, então, nos exorta. E nós tirarmos lições daí são de muito valor para nós. Vamos procurar ver, em primeiro lugar, 2 marcas. Se você olhar o texto aí, não precisamos ler de novo, acabamos de ler, Atos 20, 28 até 32, e aquele capítulo 19, dos versos 17 a 20, texto que lemos como introdução. Você vai ver que tem 2 coisas, pelo menos, que marcam essa igreja de Éfeso. 2 pilares, nos quais os irmãos estavam bem fundamentados. Primeiro, vamos chamar de revelação, ou palavra, conhecimento. E eles tinham muito dessa palavra, desse conhecimento. Muito. Irmão, como poderia ser diferente? Paulo gastou 2 anos na escola de Tirano. E gastou 3 anos, conforme ele diz aqui em Atos 20, admoestando com lágrimas a cada um. Olha o capítulo 20, verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Para quem? Para os de Éfeso, né? E de vô-la ensinar. De 2 maneiras. Uma é publicamente e a outra é de casa em casa. Olha que serviço forte de admoestação, de advertência, de ensino, não é? Olha agora o versículo 25. Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino. Olha o que Paulo fez durante esse tempo. Pregando o reino. Olha o versículo 27, também muito esclarecedor nesse aspecto. Olha só. Jamais deixei de vos anunciar todo, não uma parte, todo o desígnio de Deus. Então os irmãos estão vendo bem com que clareza essa primeira fase da igreja de Éfeso é expressa aqui? Antes de Paulo escrever para Timóteo, vamos nos localizar aqui. Antes de Paulo escrever aquelas epístolas para Timóteo, que vão nos falar da segunda fase da igreja de Éfeso, preste atenção, senão você não vai acompanhar. Antes de Paulo escrever aquelas 2 epístolas para Timóteo, 10 anos depois dessa fase que nós estamos vendo aqui em Atos, tá certo? Ele escreveu a epístola aos Efésios, para os Efésios, mais ou menos 6 anos depois de ter estado entre eles. Tá certo isso? 6 anos mais ou menos. Ele fica em Éfeso 3 anos, depois ele prossegue as suas viagens, e quando ele está preso em Roma, naquela prisão domiciliar, onde o livro de Atos termina, ele escreve a epístola aos Efésios. E quando você lê aquela epístola, você não vê a igreja de Éfeso já nessa segunda fase.
já com problemas sérios, como ele escreve 1º e 2º Timóteo. Você não vê ainda. Ainda não chegaram 10 anos quando ele escreveu 1º e 2º Timóteo. Quando ele escreve Efésios, 6 anos desde que ele esteve lá. Tá certo? Ficou claro, irmão? Então, quando você lê a Epístola aos Efésios, o que você vê? Você vê Paulo escrever ali para eles uma tremenda visão e revelação a respeito do corpo de Cristo. Aí você pergunta assim, mas só pelo fato de Paulo ter escrito isso para os Efésios, significa que eles eram irmãos muito ricos? Sim, significa. Porque quando ele escreveu para os Coríntios, ele disse assim, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. E o que significa ser carnais lá? Ele vai explicar. Como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Onde que está esse leite? 1 Coríntios, 2 Coríntios. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque não podeis suportar, ainda sois crianças. Então você compreende? Irmão, isso é um assunto muito óbvio. Você vai escrever uma carta com pináculos de revelação para um bebê em Cristo de 2 anos de conversão. Você acha que ele vai aproveitar essa carta? Ou você vai procurar colocar para eles princípios elementares da vida, da carreira cristã? O que você vai fazer? Se você tiver discernimento, é isso que você vai fazer. Não é? Você vai falar para eles sobre Jesus Cristo e este crucificado. Foi o que Paulo falou para os Coríntios. Mas quando você abre Efésios, a revelação é muito outra. Muito outra. Paulo começa assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo, e nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha como ele vai, olha onde ele vai. Predestinados para filhos de adoção. É uma carta extremamente elevada, a Epístola aos Efésios. Se Éfeso não tivesse condição de receber essa carta, Paulo não a teria escrito. Não é? Então você vê? Então quando ele escreve a Epístola aos Efésios, mais ou menos 6 anos depois de ele ter estado no meio deles. Isso precisa ficar bem claro. Mas quando ele escreve 1 e 2 Timóteo, já são 10 anos. Então já havia problemas muito graves, muito sérios, nós vamos chegar lá. Mas vamos falar da fase de vigor primeiro, rapidamente. O que marcava a fase de vigor dos Efésios? 2 coisas maravilhosas. Palavra e amor. Palavra e amor. Ou, se quisermos colocar lá na linguagem de Efésios, quando Paulo escreveu para eles, ele diz assim, seguindo a verdade Era isso que eles tinham. Eles tinham isso. E Paulo fala, prossigam, seguindo a verdade, a palavra da verdade, a verdade revelada e amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Maravilhoso, né? 6 anos depois de ter estado entre eles. Não havia ainda problemas detectados por Paulo, como depois em Timóteo já havia, quando ele escreveu as epístolas. Então, primeira fase, vigor. Resumida por palavra e amor. Palavra e amor é um equilíbrio perfeito da vida da igreja. Perfeito. Ela resume como que 2 polos que têm que andar juntos. Nós precisamos de palavra, irmão. Nós precisamos de entendimento espiritual. Nossa fé não é tola. Nossa fé não é vazia. Nossa fé não é sem conteúdo. Nós precisamos da palavra da verdade. Mas nós precisamos com igual medida de amor. Amai-vos uns aos outros. Se eu tiver toda a palavra, todo o conhecimento e fale língua de homens e de anjos, se não tiver amor, eu nada serei. Um sino que soa, um símbolo que retine. Então, verdade, palavra, conhecimento, revelação, amor, serviço uns aos outros, graça, misericórdia, exortação, admoestação, tudo isso é amor. Se nós não tivermos esse equilíbrio, a igreja não caminha. Ela vai remar com um remo só, o seu barco, não vai sair do lugar, ficar girando em círculos. Então, esses 2 polos, verdade e amor, revelação e amor, marcou a igreja de Éfeso nos seus primórdios. Um primórdio glorioso. Irmão, isso torna, então, como já disse também rapidamente na reunião anterior, mais solene para nós acompanharmos uma história triste, uma história de degeneração. Irmão, isso nos faz ir aos pés do Senhor. Nós não temos uma história de alguns meses e nem de alguns poucos anos nessa cidade juntos. Nós já temos uma história que já passa de 20 anos. Qual será que é o nosso estado? Qual será que é a nossa condição? Será que nós temos esse balanço bem feito? Se não, qual é o desejo do Senhor para nós? É este.
Vamos prosseguir um pouquinho mais para nós vermos esse processo e procurarmos extrair lições importantes para nós. Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola aos Efésios, que, como eu disse, não marca ainda a história, o início da história de dificuldade da igreja de Éfeso. Ainda não. Veja o que Paulo fala para eles em Efésios 1:15. Olha aí com atenção. Antes dele orar pelos Efésios, ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Irmãos que tinham fé. Não só no sentido objetivo, mas também subjetivo, não é? Eles tinham o escopo da verdade revelada. Eles compreendiam o propósito de Deus em Cristo Jesus. Então eles guardavam a fé. Mas olha o que Paulo fala mais. A fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Bem claro, tá vendo? Ele está elogiando essa igreja por esse fator. Não é impressionante? Então você vê na Epístola aos Efésios um elogio com relação à vida de fé e à vida de amor que eles tinham. Certo? E o que nós vemos numa epístola que aconteceu mais ou menos 30 anos depois? João. Epístola de João a Éfeso. Essa é a epístola de Paulo a Éfeso. Mais ou menos 30 anos depois, epístola de João a Éfeso. O que tem na epístola de João a Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você vê? Tão nítido o contraste. Não é? O mesmo assunto, mas agora abandonaste. Então, esse é um texto, entre outros, para nós vermos essa questão do amor da igreja de Éfeso. Tão claro. Você quer ver sobre verdade, sobre palavra? Olha lá. No capítulo 3, por exemplo. Capítulo 3, versículo 11. 10 e 11. Ele diz: pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que essa frasezinha aqui, olha? Eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus nos faz lembrar? Aquilo que há mais ou menos 6 anos atrás, antes dele enviar essa epístola, ele estava lá com os irmãos. Lá em Atos 19 e 20. O que ele falou em Atos 20? Eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio, propósito de Deus. Eu jamais deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Então ele está dizendo lá em Atos 20 que os irmãos de Éfeso, essa é a história inicial, o vigor deles no início. Vamos para a segunda fase. Abra, por favor, 1 Timóteo, inicialmente. Vamos começar pela segunda. Uma carta foi escrita muito pouco tempo antes da outra, 1 e 2 Timóteo. Talvez não mais que um ano se passou entre uma epístola e outra. 1 Timóteo e 2 Timóteo. Em ambas, Paulo estava preso naquela masmorra romana. Daí ele não saiu. Segundo a história, daí ele foi decapitado durante o império de Nero, entre os anos 67 e 68. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Paulo está escrevendo então para Éfeso, porque Timóteo estava em Éfeso, era um irmão de Éfeso. Está ciente de que todos os da Ásia, de onde Éfeso era uma província, uma das cidades ali da Ásia, todos os da Ásia me abandonaram. Ele ficou 2 anos na escola de Tirano, 3 anos no meio dos Efésios, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, ele tinha muitos cooperadores lá daquela região, inclusive Demas, que é um dos quais, nomeado por Paulo como um dos que abandonou. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Né? E aqui ele diz, todos da Ásia me abandonaram. E esse todos é com poucas exceções. Ele vai dizer que Lucas estava com ele, Timóteo mesmo não o havia abandonado, é claro. Não é? Mas veja a segunda fase da igreja de Éfeso. Você quer ver alguns textos bem claros para mostrar qual foi a causa da degeneração desses irmãos? Que penso fala muito a nós. Dê uma olhada em 2 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 6, primeiro. São várias passagens que nós podíamos selecionar aqui para deixar isso claro. Vamos em 1 Timóteo primeiro. Capítulo 6, versículo 3. Presta atenção nesse contexto aí, até o verso 5. 1 Timóteo 6, versículo 3. Se alguém ensina, veja aí, ensina.
Problema no ensino. Problema na palavra. Se não tivesse, por que Paulo escreveu? Você vai ver que é tão claro que tinha, que ele exorta alguns nominalmente. Ele pede para Timóteo tomar cuidado com pessoas específicas. Por exemplo, ele cita Figelo e Hermógenes, por exemplo. Himeneu e Fileto. Lembra? Na segunda epístola? Por nomes, para que Timóteo tivesse cuidado com eles. Não é? De Éfeso. Ele fala assim, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Lembra? Cuidado com a linguagem de Himeneu e de Fileto. A linguagem deles corrói como um câncer. Lembra? São palavras de Paulo para a igreja de Éfeso, escrevendo para Timóteo. Então, olha aí, 1 Timóteo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, cego, mente inchada, é o sentido aqui. Você está vendo um problema já? O resumo da gloriosa, maravilhosa vida da igreja de Éfeso não era palavra e amor? Não era palavra e amor? Então nós já estamos vendo o primeiro problema onde que está. Na palavra. Na palavra. Começou a haver uma corrosão na palavra. E corrosão na palavra pode acontecer de duas formas, nós vamos ver. De duas, não de uma só. A primeira está aqui. Vamos colocar assim, corrosão por distorção. Corrosão por distorção. Se alguém não concorda, ensina outro ensino, outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, cego, uma mente soberba, não é inchada, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Então o que nós estamos vendo aqui? Distorção da palavra. Tá certo? Mas você vai ver mais para frente que esse não é o único problema relacionado à palavra. E acho que nós somos exortados pelos dois lados. Primeiro, em guardarmos a sã doutrina. Não foi isso que Paulo falou para Timóteo? Guarda o bom depósito que te foi confiado. Esse é um lado. Então, a advertência contra a degeneração do ensino, degeneração da palavra. Mas tem um outro perigo, grave. Isso a gente vai ver quando chegar no terceiro estágio, lá em Apocalipse 2, carta para a igreja de Éfeso, de João. Sabe qual o outro problema relacionado à palavra? Guardá-la de forma ortodoxa, correta, não tem distorção, não tem heresia, é ortodoxa, é reta, mas carente de vida prática. Carente de vida prática. Então vamos chamar esse problema de guardar a palavra como tradição e não como fé viva. A palavra não é operante. A palavra não leva irmãos e irmãs a agirem sobre ela. É uma palavra que, quem sabe, satisfaz o intelecto. É uma doutrina perfeita, maravilhosa, tem revelação, tem conhecimento. Os coríntios também tinham. Lembra que Paulo falou para eles? Em tudo fossem enriquecidos nele, na palavra, no conhecimento, nos dons. Mas eram cheios de carnalidade, de divisão, de preferências, de soberba, de tudo. Imoralidade, não é? E práticas muito danosas entre os irmãos. Por quê? Porque era uma palavra, um conhecimento, uma revelação, um dom, seja o que for, que não atingia a vida prática. Que não levava os irmãos a verdadeiramente se amarem. Por que o capítulo de 1 Coríntios 13 está lá para os coríntios? Porque era o que a igreja carecia. Por que 1 Coríntios 13 não está em Efésios? Porque os Efésios não precisavam. Os Efésios estavam cheios de amor uns pelos outros. Os coríntios não. Então Paulo falou, eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. É o que os coríntios precisavam e não os Efésios. Certo? Mas então, irmão, o primeiro polo, palavra. A palavra pode ser perdida, tanto por degeneração, quanto por tradição. Guardada como tradição. Ah, nós temos a palavra. Ah, nós temos o conhecimento. Ah, nós temos a revelação. Mas a vida carente, a fé é vazia. Não há prática da palavra. E como ela se manifesta? Cuidado mútuo, bênção mútua, serviço uns aos outros, engajamento no corpo de Cristo. Não é? Não são pessoas que vivem de ouvir palavra em reunião. Irmão, se você puder ver pelo Espírito Santo o quanto do cristianismo atual tem sido camuflado por causa de tradição, nós ficaríamos impressionados. Nós somos capazes de nos apegar a tudo e fazer disso uma tradição. A tudo. Nós somos capazes de nos apegar até a forma de reunião.
e fazer disso uma tradição e encontrar conforto na prática daquela tradição. Se o Espírito Santo está presente ou ausente, isso aí para nós vai ser um outro problema. E nem vai ser um problema, na verdade, muitas vezes. O que importa é se o rito está presente. Os coríntios continuaram partindo o pão. Paulo escreveu para eles e disse: por que vocês pararam com o partir do pão? O partir do pão foi uma ordenação do Senhor. Não, eles estavam partindo o pão. Só que como eles estavam partindo o pão? Sem discernir o corpo. Você vê? Rito preservado, tradição preservada, entendimento preservado, revelação preservada, instituição preservada, sem vida, sem nenhuma realidade, fazendo mal para eles, muito mal. Então essa é a segunda maneira de perder a palavra. Não é perder a palavra por heresia, é perder a palavra por tradição. Nos conformarmos a moldes. E nós confinamos a vida da igreja a alguns poucos horários de reunião. Nós deixamos de realmente viver uma vida unida. Irmão, a restauração do Senhor, do testemunho do Senhor nesses dias, tem que passar por isso. Tem. Se o Senhor não tem falado no seu coração nesse aspecto, considere, a partir de já, considere. A restauração genuína do testemunho do Senhor vai passar por isso. Está passando por isso. Para uma vida da igreja real, para uma vida da igreja no qual podemos cuidar uns dos outros, nos importar uns com os outros, receber uns aos outros na nossa casa, para ajuda, para oração mútua, para aconselhamento. Aprendemos a ter portas de nossas casas abertas, cuidarmos uns dos outros, recebermos uns aos outros. A vida da igreja vai passar por isto, com relação à plena restauração do Senhor. Não tenha dúvida. Irmão, eu quero avantajar um pouquinho mais. Eu já quero dizer desde o início que eu respeito a tua opinião, viu? E por isso, então, quero ter também a liberdade de externar a minha. Se o Senhor Jesus não retornar brevemente, e nós tivermos que passar pelo período de revelação do anticristo, sabe o que vai acontecer? As chamadas igrejas, entre aspas, institucionalizadas, que têm o seu CNPJ de inscrição, porque precisa ter diante da lei, não é? Elas terão que ser diluídas. E se a nossa igreja, entre aspas, ela é igreja porque tem CNPJ de pessoa jurídica e porque tem local de reunião, então nós estamos perdidos. A vida da igreja ia acabar. A vida da igreja não é vida de reunião. A vida da igreja é vida da igreja. É uma vida invencível. É uma vida indestrutível. É uma vida que ninguém pode tocar. É a vida do Espírito Santo em membros, em homens e mulheres. Por isso os irmãos no início da história da igreja reuniam de casa em casa. E alguns deles, por causa da tradição, eles não quebraram aquelas reuniões no templo, porque eles entendiam que de alguma maneira aquele era o lugar de adorar. Então eles iam ao templo e ali reuniam cristãos no templo. Sabe o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo faz um novo grande mover, chamado Antioquia. Nós já estudamos isso. Sabe para que o Espírito Santo move em Antioquia e constitui um poderoso centro da obra do Senhor ali? Porque a igreja de Jerusalém nunca conseguiu separar a realidade espiritual da tradição. Nunca. Aquela geração nunca conseguiu separar. Então o Senhor levantou um outro mover em Antioquia para romper de uma vez por todas os laços do judaísmo. Você vê o quanto isso é forte? Então, irmão, o Senhor nos ajude a ver melhor a vida da igreja. A igreja somos nós. Quando você olha para cada irmão e irmã, você está olhando para a igreja, na sua realidade espiritual. Então, quanto nós precisamos cuidar uns dos outros. Se nós não tivéssemos esse local para reunião, quisesse o Senhor, queira o Senhor, se um dia assim acontecer, que isso realmente não faça para nós a menor diferença. Porque nós temos uns aos outros. Nós tocamos uns aos outros. Nós reunimos de casa em casa, nos ocupamos uns com os outros, amamos uns aos outros, estamos aqui, vamos ali, recebemos aqui e ministramos uns aos outros. Essa é a vida da igreja, isso ninguém pode tocar. Ela não é uma instituição, ela não tem organização, ela é um organismo divino. Então, irmãos, essa é a realidade da vida da igreja. Então, essa é a segunda maneira de se perder a palavra, por tradição. Nós confinamos. De alguma maneira, não é? Quantas vezes nós pensamos sobre adoração? Citando exemplos, irmãos, para que vocês vejam como é claro isso. Nós pensamos em adoração. Adoração é um assunto amplo. Adoração toca toda a nossa vida cristã. Nós somos adoradores 24 horas por dia. Mas será que todas as nossas mentes aqui já estão desintoxicadas com o pensamento de que é quando nós nos reunimos que aí você tem a oportunidade de adorar o Senhor?
Será que você já está bem desintoxicado dessa ideia? Se você não está, você está dando lugar a uma heresia. Porque não é quando você reúne que você tem oportunidade de adorar o Senhor. Você é um adorador em espírito e em verdade. Você está na presença dele. Você habita em Cristo e Cristo em você. Não é? Então, se não compreendemos a verdadeira vida da igreja, nós fazemos isso. Nós colocamos o Senhor em esferas. Pretendemos colocar, não é? Já que Deus não se permite fazer isso. Nós colocamos Deus em esferas da nossa vida lá que nós queremos e excluímos Deus de outras esferas que nós não queremos. Aí nós fazemos aquela divisão maligna entre vida secular e vida sagrada. Não, meus negócios não tem nada a ver com a vida cristã. Negócio é negócio, Deus é Deus. É? Não é isso que a Bíblia ensina, não. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, inclui negócio. Quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é vida cristã. Não é vida secular aqui, vida sagrada lá. Não é? Tudo toca a nossa relação com Deus e a nossa vida cristã. Irmãos, talvez nós já tenhamos ouvido isso muito, mas eu creio sinceramente que o Senhor deseja pelo seu Espírito trazer isso de uma forma mais real para nós. E o motivo, penso eu, é porque nós viveremos tempos mais turbulentos, mais tumultuosos. Nosso Senhor falou que nós sabemos que aquelas pessoas do seu tempo sabiam, quando as nuvens lá davam um certo sinal, e a chuva e etc. Eles sabiam ler os tempos e as estações. O Senhor falou. No mundo físico. Mas eles viam certas coisas acontecendo com relação ao mover de Deus, desde lá do Velho Testamento, os profetas, a lei, tudo apontando para Cristo. Agora Cristo veio, o próprio Messias veio, e eles não souberam reconhecê-lo. Você lembra que o Senhor falou? Vocês fazem uma leitura muito boa aí dos tempos e das épocas, mas não fazem uma leitura do relógio de Deus. Uma leitura espiritual, não é? Então eu creio que nós precisamos pedir ao Senhor esse espírito de sabedoria e de revelação, para que leiamos esse relógio, irmãos. Esse relógio está com o seu tempo muito avançado, vai alta a noite e vem chegando o dia. Qual tem sido a nossa história com o Senhor e a nossa história uns com os outros? Não sabemos até quando nós teremos toda essa liberdade que temos diante da vida uns dos outros. Seja política, seja social, seja econômica, seja o que for. Talvez por muito poucos anos mais. Então que o Senhor nos ajude. Não vamos iludir. A nossa fé será aprovada até o fim. Então o Senhor nos ajude a retornarmos à realidade espiritual da igreja, para que nós possamos perseverar até o fim. Seja no meio de toda a afinidade que hoje o mundo tem com a igreja, que é um inimigo terrível, tem mundanizado a igreja, ou seja, nessa outra fase, quando chegar o momento em que o mundo vomite a igreja, durante o império do anticristo, e diga, nós não queremos mais nada com vocês, ou vocês entram aqui no nosso sistema, ou vocês estão fora. Apocalipse diz, não poderão nem comprar e nem vender os que não tiverem a marca da besta e o número do seu nome. O que você acha desse versículo? Você larga lá para o fim da Bíblia, achando que você vai estar velhinho quando isso estiver acontecendo, quem sabe nem aqui? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Talvez realmente sejamos a última geração antes que o Senhor venha. O Senhor nos ajude a cuidar, irmãos. A cuidar da nossa realidade, a cuidar da nossa vida unida, cuidarmos uns dos outros, clamando ao Senhor que recupere seu testemunho nesses dias. O que nós estamos esperando? Onde que está o nosso alvo? Aonde nós queremos chegar mais? No que concerne ao mundo, com as esperanças mundanas. Essa tem sido a arma atual do maligno, mundanizar a igreja. Mas vem breve o tempo em que essa arma vai mudar. A igreja será vomitada pelo mundo. Ambos os inimigos são difíceis. O inimigo mundano é sutil, infiltra na vida da igreja, acomoda o nosso coração, distrai o nosso coração. O outro inimigo é mais declarado, mas de certa forma ele é mais violento, externamente falando. Então o Senhor nos ajude com um sincero coração, que a nossa vida seja passada pelo crivo do Senhor, para o próprio bem-estar das nossas almas. Nós não estamos navegando num iate de cruzeiro, não. A igreja não é isso. Nós estamos num navio de guerra, aguardando dias cada vez piores. Não se iluda. Não se iluda que você não vai ver o dólar subir. Não se iluda que você vai ver as coisas melhorarem. Você não vai ver. Não vai ver.
para que o anticristo se revele, as coisas vão piorar, para que esse salvador da pátria, entre aspas, apareça. Então que o Senhor guarde os nossos corações nele, guarde os nossos corações juntos uns com os outros, porque isso é tudo que temos, para que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado na vida dos santos, nessa hora que teremos que passar, se o Senhor não nos tirar daqui, para Ele mesmo. Então, mais um último ponto que eu vou colocar para nós concluirmos, Apocalipse 2. Nós temos mais 3 minutos só para podermos, então, orar um pouco juntos ao Senhor. Apocalipse capítulo 2 vai falar sobre a última fase, a terceira fase da igreja de Éfeso. Eu não quero ler nada desse texto. Os irmãos já conhecem essa carta muito bem. Apocalipse 2, versículo 1 a 7. Queria só deixar claro aí que agora o outro polo é tocado. Se quando a carta é escrita para Timóteo, aquele primeiro polo foi tocado, irmãos que degeneraram a palavra, que ensinavam uma outra doutrina, como eu disse, Paulo mencionou alguns que tinham uma linguagem pervertida, linguagem que corrói como câncer. Então você vê uma distorção bem clara ali na palavra, na revelação, né? A revelação de alguma maneira foi nublada durante aqueles dias ali que Paulo escreveu para Timóteo. E aqui em Apocalipse 2, aqui nós damos um salto para o outro polo. Aqui você vê que de alguma maneira a igreja de Éfeso recuperou a palavra. Olha que interessante. Por que que nós sabemos que a igreja de Éfeso recuperou a palavra? Quando João escreveu essa epístolazinha aqui para eles. Por quê? Porque no versículo 2 é dito que eles tinham obras, labor, perseverança e não puderam suportar homens maus e puseram à prova os que a si mesmos se declararam enviados ou apóstolos e não eram e os acharam mentirosos. Então eles tinham clareza de discernimento. Então, de alguma maneira, nessa terceira fase, eles guardaram a palavra. Talvez Timóteo mesmo tenha sido usado de uma maneira muito especial pelo Senhor para corrigir os distúrbios de Éfeso, inclusive daqueles indivíduos que são mencionados lá, nominalmente, Figelo, Hermógenes, Himeneu, Fileto, Alexandre e outros que são nominados lá. Possivelmente, então, o Senhor tenha dado graça a Timóteo, perseverança a Timóteo. Paulo falou para ele, prega a palavra, você lembra? Prega a palavra, exorta, insta, seja oportuno, seja, não seja, não é? Com toda longanimidade, com doutrina. Então, quando você olha aqui para o último estágio, você vê que o problema não estava na palavra. Muito interessante. Parece que de alguma forma eles recuperaram a palavra, mas perderam o amor. Então o Senhor vem dizer essa exortação tão triste a essa igreja. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro. O sentido aí é tanto primeiro quanto melhor. Primazia de amor. Então se refere não apenas àquele amor lá do início, mas se refere ao melhor do amor. Você vê? Não é o amor de quando eles começaram lá em Atos 19, não. É o melhor do amor. Então o Senhor deseja, irmãos, sempre que nós mantenhamos para Ele a primazia do amor. E sabe como que isso se evidencia? No amor uns com os outros. Aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê e não ama o seu irmão, a quem vê é mentiroso, né? Então essas dimensões aí, vertical e horizontal do amor, andam juntas. Se Éfeso perdeu com o Senhor, não precisa dizer nada uns para com os outros. O Senhor está dizendo, vocês não me amam mais como amavam. Perderam o melhor do amor. O melhor do amor de vocês não é para mim. Então, obviamente, eles também não se amavam mais uns aos outros. Perderam a qualidade de vida da igreja que agradava ao Senhor, que era agradável ao Senhor. Mas então, irmãos, para nos ajudar e nos consolar, para concluir, João vem dizer assim, da boca do próprio Senhor, arrepende-te. Maravilhoso. Porque existe então, mesmo nesse estágio tão doloroso, existe uma porta aberta de retorno. Arrepende-te. Então o Senhor diz, se não te arrependeres, moverei teu candeeiro. Mas antes disso ele diz, arrepende. Porque sempre há um caminho para a restauração do Senhor. Seja na palavra, seja no amor. Sempre. Então vamos gastar esse tempozinho que nós temos juntos, orando ao Senhor sobre esses assuntos, especialmente com relação a essa nossa vida com Ele, para Ele, e especialmente sobre esse polo, arrependimento.
Peçamos ao Senhor que realmente nos dê um espírito de arrependimento. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então vamos orar ao Senhor alguns minutos juntos.